Meu objetivo com essa videoaula é mostrar para você como usar a integral definida e o teorema fundamental do cálculo para calcular a área dessa região, delimitada pelo gráfico da função f de x igual a x elevado a 3, pelo eixo x, pela reta x igual a 1 e pela reta x igual a 3. Quando o gráfico da função está para cima do eixo x, então a área da região pode ser calculada usando a integral definida, que tem os seguintes limites. O limite inferior corresponde a esse valor aqui onde começa a região no eixo x. Se ela é delimitada pela reta x igual a 1, então o limite inferior ali na integral definida é x igual a 1. Por outro lado, essa região termina lá no rumo do x igual a 3. Então o limite superior é 3. Mas a integral é de que função? Qual que é a função cujo gráfico está delimitando superiormente essa região? É a função x igual a 3. Então a integral definida é a integral de x elevado a 3 dx, usando o limite inferior 1 e o limite superior 3. Ou, simplesmente, é a integral definida de x elevado a 3 dx de 1 até 3. E como realizar esse cálculo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar lá da integral de uma função desse tipo, a integral indefinida. A gente sabe que a integral de x elevado a n dx, que é justamente um modelo para esse tipo de função, x elevado a 3, é justamente x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, mais um número real. Esse c aqui pertence a r. Então é esse tipo de expressão que nós vamos usar ali. Só que nós não vamos precisar desse valor c. O nosso n naquela situação é 3. Olha lá a expressão que está no integrando. X elevado a 3. Aqui é x elevado a n. O n vale 3. Então, quando a gente for calcular esse tipo de integral, nós usaremos essa expressão, que é x elevado a o expoente que já estava lá, mais 1. Qual que é o expoente que já estava lá? 3. Então, nós teremos 3 mais 1, dividido por essa soma. E assim a gente já usou a expressão, mas ainda não usamos os limites de integração, que são 1 e 3. Como que a gente vai fazer isso usando o teorema fundamental do cálculo? Vamos simplificar primeiro aqui essa expressão, que é x elevado a 4, 3 mais 1 é 4, sobre 4. Então, vamos lá, de 1 até 3. E o que nós vamos fazer agora é satisfazer o teorema fundamental do cálculo. A gente primeiro vai colocar no lugar do x o limite superior. Então, aqui no lugar desse x, só no lugar do x, nós vamos colocar esse 3. E nós teremos 3 elevado a 4 sobre 4, menos, que é previsto lá no teorema fundamental do cálculo. Agora, no lugar desse x, nós vamos colocar o 1, que é o limite inferior, e nós teremos 1 elevado a 4 sobre 4. E quanto que dá isso? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 81 quartos. E por que eu fiz primeiro a potência? Se aqui a gente tem subtração, divisão, potenciação. Lembra lá que na hierarquia das operações matemáticas, primeiro a gente faz potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Bom, aqui 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, 1 quarto. Isso significa que o resultado ali é 1 quarto. Agora, nós temos uma subtração de frações. 81 quartos menos 1 quarto. Como o denominador aqui é o mesmo, então a gente mantém esse denominador
e subtrai os numeradores. 81 menos 1, 80. E a gente pode melhorar esse resultado ainda, chegando à conclusão que a área é igual a 80 quartos, é a mesma coisa que 80 dividido por 4, que resulta em 20 unidades de área.